Olá, seja bem-vindo ao Talentos e Negócios. O programa de hoje vai ser muito inspirador. Nós vamos trazer uma história de superação de um médico que venceu a Covid-19. Você vai saber quem é meu entrevistado já já. Então, assim, eu sou muito grato mesmo, a vocês todos que fizeram, que oraram por mim, de todas as igrejas evangélicas, várias, igreja católica, gente até que não frequentava a igreja, sabe, que se reunia, gente que acordava de madrugada, sabe? Então, assim, foi legal, foi muito bom e aí eu quero dizer assim, Deus ouviu a oração de vocês, porque do ponto de vista médico, não era para eu estar aqui hoje, Então, eu sou muito grato. Temos também essa super dica no quadro Rumo ao Sucesso. Eu tenho sorte de, embora trabalhar no ensino médio, tenho colegas que já vêm preparando o alunado desde a matemática elementar, desde lá do fundamental. Na realidade, eu só acabo dando sequência. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja bem-vindo, está no ar o Talentos e Negócios. No programa de hoje vamos contar uma história de superação. Meu entrevistado, ele é médico e contraiu a Covid-19, esteve por cerca de 30 dias em estado gravíssimo na UTI e venceu a Covid. Eu esperei um tempinho para poder trazê-lo aqui ao programa, agora que faz um ano que ele venceu a doença e hoje ele vai contar um pouco da sua experiência e da sua superação e trazer esse relato, esse testemunho aqui no nosso programa. O entrevistado é o médico oftalmologista Amaury de Oliveira. Obrigada, Amaury, pela presença e por aceitar meu convite. Fernando, eu que fico grato por essa oportunidade. Eu já vinha esperando esse momento de poder testemunhar como pessoa pública, como uma pessoa muito conhecida na cidade. E certamente a gente vai falar sobre isso, mas houve um envolvimento muito grande das pessoas, das igrejas, assim, naquele período que eu fiquei internado, por ter sido muito rápido e muito grave o meu quadro. E eu sempre, quando tenho a oportunidade de agradecer as pessoas e de dar esse testemunho do que eu passei, eu faço, mas eu acho que vai ser um momento que a gente vai poder falar isso de uma forma que atinge mais pessoas e eu poder agradecer assim, a todos aqueles que se envolveram com o meu drama daquela época. Com certeza, Amaury, você por ser realmente uma pessoa muito conhecida e também muito querida na cidade. Obrigado. Todos ficamos sabendo realmente naquela época, naquela situação, acompanhamos, sofremos, oramos, e tivemos esperança, assim como outros empresários da cidade, outros profissionais também passaram pela doença, alguns infelizmente não tiveram essa bênção de vencer e estar aqui hoje para contar esse testemunho que você vai contar hoje para a gente. E a gente fica feliz de ter tido esse final feliz. Sim. E poder compartilhar um pouco dessa experiência. Sim. Eu sei que muitas pessoas hoje vivenciam o luto, outras vivenciam também a vitória. E a gente quer conhecer um pouco da sua história. Como que foi assim no início, quando você contraiu a doença? Como que aconteceu tudo? Você não tinha nenhuma comorbidade, não? Ou tinha? Não. Eu sou uma pessoa saudável, numa faixa etária ainda que não se enquadra na faixa de risco, que naquela época se considerava. Eu convivi com essa doença numa perspectiva assim, de que eu imaginava que se eu fosse contrair a doença, eu cercava de cuidados, até pela minha atividade profissional. A especialidade médica que mais pegou Covid foi a oftalmologia, tirando dos que lidam diretamente com os doentes de Covid, os intensivistas, o pessoal que trabalha no UTI. Olha, eu não sabia dessa informação. Tem essa estatística, porque a gente trabalha muito próximo do paciente, muito... Verdade. Na hora de fazer o exame de biomicroscopia, a gente fica bem de frente para o paciente. Então, por mais que eu tinha cuidado e vinha tendo os cuidados, que eram naturais naquele período, a gente não tinha vacina ainda, mas os meus pais tinham pegado a doença e na faixa etária deles, eles tinham um risco maior, e eles passaram pela doença de uma forma tranquila, alguns meses antes. Então, assim, eu tinha a sensação de que talvez fosse pegar mesmo, que se pegasse talvez fosse uma coisa tranquila entre aspas, assim, baseado na história deles. Claro.
Inclusive estive com eles, tratei deles, me afastei do meu trabalho no período que eles estavam com a doença e não peguei naquele momento. Então essa era a ideia que eu tinha da doença, de que se eu pegasse seria dessa forma. Mas foi muito rápido o que aconteceu. Aí essa doença ainda é muito misteriosa, né? Eu acho que tem muita coisa para se esclarecer sobre essa doença, sobre a forma dela manifestar, né? A variação desse vírus, assim, muita coisa ainda que eu acho que vai ser esclarecida. Quais foram os primeiros sintomas que você teve? Pois é, eu tinha estado, foi no feriado do dia 2 de novembro, eu tinha estado lá no meu sítio, na véspera, e tinha tomado uma chuva. E aí no domingo eu encontrei com os amigos e tal, na segunda-feira, que era o feriado do dia 2, eu comecei a ter uma dor no corpo, como se fosse uma gripe, e por mais que estava vivendo aquele momento do Covid, eu não acreditei que pudesse ser Covid. E aí no dia seguinte comecei com uma febre, que não era comum ter febre também, eu nunca, né, uma febre. E aí eu me afastei do trabalho já assim, porque estava sentindo o corpo um pouco dolorido. E a coisa agravou. Na quinta eu amanheci, na madrugada de quarta para quinta, eu amanheci sem olfato e sem paladar, e aí eu falei, opa, você já teve a certeza é o Covid. Que era. E aí já estava iniciando uma tosse. Isso foi numa quinta-feira. Eu estava iniciando a tosse e a coisa agravou muito. Na sexta piorei, no sábado eu já fiz a tomografia, a coisa estava muito grave, e aí eu decidi me internar. Aí você foi e se internou aonde? Foi aqui em Caratinga mesmo? Não, aí como eu fiz a tomografia no sábado pela manhã e estava com 75% dos pulmões comprometidos, eu assustei, o técnico que fez a tomografia assustou também, e aí eu conversei com alguns colegas e decidi ir para Governador Valadares, no Hospital da Unimed. O diretor do hospital é um conhecido meu, Dr. Anderson, aí liguei para ele e ele falou, olha, vem para cá que a gente vai, você ficar tranquilo. Até então eu imaginava assim, vou para lá mais por uma questão de me sentir seguro. Porque eu tenho um irmão que mora em São Paulo e ele havia tido a doença e fez a mesma coisa. Quando ele viu que estava, ele preferiu ir para o hospital e colocou um cateterzinho de oxigênio, ficou lá uns 4, 5 dias, recuperou, foi embora para casa. Eu imaginei que aquilo iria acontecer comigo da mesma forma. Eu falei, eu prefiro ficar por uma questão de segurança. Uma outra questão que eu imagino que você deve ter pensado na época, que teve momentos que nós tivemos aí os hospitais superlotados, não tinham vaga, e foi nesse período que você também estava vivendo essa fase? Já estava começando a ter esse problema. Essa fase eu acho que foi a mais crítica, né, para quem pegou a doença. Foi exatamente. Porque além de você estar preocupado com a doença, você deve ter tido medo de não ter um local para você ser acolhido e ser tratado. Sim, esse era um temor de todo mundo naquele momento. Eu tive a doença nesse período. Sim. E aí, mas eu consegui essa vaga e fui para lá para me internar, mas com essa expectativa de que seria uma internação para me dar segurança emocional, psicológica, colocar um oxigênio ali, até passar aqueles dias, né? E fui para lá, me internei no sábado à noite. E aí a coisa foi de uma forma diferente. Bom, a gente vai continuar conversando para você terminar de contar essa história, mas a gente vai fazer um rápido intervalo e o Talentos e Negócios volta já, não saia daí. Muito bem, estamos de volta com Talentos e Negócios. Hoje eu estou recebendo o Dr. Amaury de Oliveira e contando a sua história de superação, dele ter vencido a Covid-19. Esse mês de novembro faz um ano que ele passou pela doença e agora está aqui para relatar o seu testemunho para a gente, contar um pouco da sua experiência e de como ele vê a vida após a Covid. A Maurícia contou para a gente, então, até quando você chegou a ser internado em Governador Valadares, no Hospital da Unimed. E dali em diante as coisas pioraram. Como que foi isso? O quadro foi muito rápido, sabe, Fernanda? Foi muito assustador, porque no sábado me internei, sábado à noite, e comunicando com meus amigos e familiares e tal, me falando, olha, eu estou aqui, vim para Valadares porque eu quero me sentir seguro e tal. E no domingo eu já estava pior e decidiram me levar para a UTI, né? E aí então no domingo passei o dia inteiro na UTI, já com muita falta de ar, tentando fazer utilizar aquelas máscaras, né, específicas e tal. Mas aí não foi possível ter resultado, a saturação começou a cair. E na madrugada de domingo para segunda, o médico que estava me acompanhando, que aliás é um cara assim que foi assim muito bacana comigo, sabe, o Dr. Rony lá de Governador Valadares, aí ele falou, Amaury, eu vou ter que entubar você. E aí foi um momento assim muito
muito difícil. Eu, como médico, eu sabia que eu estava indo para um caminho que era um caminho que eu tinha chances menores de voltar. Estatisticamente, nos melhores locais, apenas 20% volta. Então, mas eu não tive medo naquele momento, eu vivi um momento também de muita segurança em relação à minha fé, em relação à minha convicção do que é a vida para mim, do que é a continuidade depois da morte. Então, eu não tive medo naquele momento e aí as coisas apagaram naquele momento. E aí eu só fui acordar dias depois, né? Você chegou a ficar entubado quantos dias? Eu não tenho precisão, acho que foi entre 10 a 12 dias, 14 dias por aí, que eu fiquei entubado e em nesse coma. período, em coma? Fiquei em coma, né, apagado, fiquei grave, gravíssimo, né, depois que eu soube, porque na verdade eu saí do Covid com poucos dias, mas eu desenvolvi uma infecção secundária, né? A grande questão do tubo, e não do tubo, mas da doença em si, é que ela predispõe você a complicações. Complicações, verdade. Então eu desenvolvi uma pneumonia secundária, uma infecção hospitalar, e dessa infecção evoluiu para septicemia, que é um quadro de infecção generalizada. Então, assim, o curioso disso tudo é que você sai de uma condição de normalidade clínica, trabalhando, e em menos de 10 a 15 dias você está num estado gravíssimo, totalmente sem, né, controle nenhum das coisas. Verdade. Então isso para mim tem uma conotação muito forte do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de fé, do ponto de vista de valorização do que eu creio, porque mostra claramente que nós não temos controle nenhum sobre nossas vidas. Com certeza. Nossas vidas não estão nas nossas mãos. E a gente fala isso, mas vivenciar isso, passar por isso, é uma coisa muito marcante, marcou demais a minha vida. E aí, quando eu voltei, eu já estava numa UTI, eu já não era UTI Covid mais, eu me localizei, mas eu estava completamente sem noção do tempo, né, que dia que era e tal. As pessoas me visitando, os amigos, alguns familiares. Mas você voltou e conseguiu ter consciência do que você estava fazendo ali? Sim, nos primeiros dias eu fiquei um pouco confuso, né? É porque durante o período do coma, eu tive alguns sonhos, muitos sonhos, que eu me lembro de alguns deles. E dentre eles eu tive o sonho que eu tinha sido operado, e na verdade eu tinha um problema na coluna, e não era um problema, não era Covid. E quando eu escutava eles falando de Covid, eu ficava preocupado, mas não tem Covid que eu estou fazendo aqui, então fiquei meio confuso nos primeiros dias até. Você ouve as coisas quando está em coma? Dizem, né? Uma pergunta curiosa, porque eu sempre tive essa curiosidade. Sim, eu me lembro de sons, me lembro de barulhos assim próprios da UTI, que inclusive hoje me trazem uma certa angústia. Eu senti esses barulhos, me trazem um certo desconforto. Eu infelizmente depois convivi com UTI também no processo da minha mãe. Eu frequentei UTI assim pouco tempo depois, e aquilo foi muito pesado para mim de conviver com aqueles barulhos. Mas foi muito enriquecedor para mim, sabe? Do ponto de vista da minha fé e da minha convicção do que é a vida, né? Mas aí eu voltei. Quando eu voltei na outra UTI, eu fui melhorando aos poucos. A minha recuperação também foi muito rápida. Eu fiquei 32 dias na UTI. Aí, quando melhorei, me passaram para o quarto e fiquei mais uma semana. No total foram 40 dias, né? Tive tubo, depois fez a traqueostomia. Então, assim, é um processo doloroso demais, né? Um processo muito pesado, porque quando você está inconsciente, você não está sentindo, mas quando você volta à consciência, por mais que esteja sob medicação e tudo, é muito difícil, né? Você perde muito peso, 32 dias deitado. Então, assim, a gente volta bastante debilitado. Qual foi o momento mais difícil para você de todo esse percurso? O momento mais difícil... O que você sentiu assim, mais angústia, ou que te deu medo? Se é que você chegou a ter esse sentimento de medo. Não. Por incrível que pareça, eu não tive sentimento de medo em momento nenhum. O momento mais marcante para mim foi quando eu pude levantar, quando me tiraram da cama, me colocaram numa cadeira, me deram um banho, depois daqueles 32 dias, né, ali naquela UTI, e me deram uma volta no saguão, no corredor do hospital, e eu consegui ver as coisas do lado de fora, ver o céu, respirar, sentir a respiração. Então, assim, a sensação foi uma sensação indescritível. Aquele momento eu não troco ele assim em termos de emoção por nenhum outro que eu tenha vivido na vida, e nem sei se terei outro, no sentido de perceber o renascimento,
perceber a oportunidade de viver de novo de uma forma muito intensa, assim, muito forte, e te faz refletir e mudar a vida em muitos aspectos, em termos de relacionamento, de valorização, das coisas que nem sempre são as mais complexas. Mudou a sua forma de enxergar a vida depois disso tudo? Completamente. Assim, a experiência ela é uma experiência muito... A experiência de você ir no limite da vida, você está muito próximo da morte e depois você voltar, é indescritível. A sensação de paz, logo que eu voltei à consciência na UTI, é uma coisa indescritível. A dor que eu sentia, ela era muito minimizada pela paz, pela tranquilidade, pela serenidade daquele momento, de saber assim, eu estou vivo, agora está tranquilo, entendeu? É muito diferente de tudo. Você consegue, Amaury, descrever para mim algumas características do Amaury antes da Covid e do Amaury hoje, pós-Covid? O que mudou de antes para hoje? A principal coisa é em relação à questão da fé, né? A questão de que essa convicção de que nós não temos controle sobre nossas vidas, né? A própria Bíblia diz sobre isso, né? Nós não podemos aumentar nem diminuir um dia das nossas vidas. Esse controle não está sob nossas mãos, né? Então, nesse aspecto, isso fortaleceu mais essa convicção que eu já tinha, né? Hoje eu me sinto bastante seguro de que existe um Deus, existe alguém assim que olha por nós e que decide as coisas da nossa vida. Tanto, se eu tivesse ido também, eu vejo que seria a vontade dele também. Claro. Sabe? Então, hoje eu vejo dessa forma. A minha alegria não é só por ter sobrevivido. Se eu sobrevivi é porque existia um propósito saber nisso. Que Deus tem um plano na sua vida e por isso você está aqui hoje. Exato. Assim como outros amigos, às vezes, que foram, né? E eu até, assim, conversando com familiares e amigos de pessoas que foram depois de mim, muito queridas, né? E que os familiares tinham as mesmas expectativas. O Maurício ficou tão grave, recuperou. Fulano vai também, daqui a pouco ele vai recuperar. Sim. E às vezes não conseguiu recuperar. Mas teve uma coisa que eu falei para alguém dessas pessoas, o familiar, o amigo, falou, olha, existia um tempo de reflexão. A gente, quando está por ali, a gente tem um momento de reflexão, a gente aproxima muito do Criador. Então, houve um momento de arrependimento, houve um momento de reconciliação. Então, essas pessoas tiveram a oportunidade de passar por isso. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ver desse lado também. Existiu essa possibilidade da pessoa refletir sobre a vida dela e mudar alguma coisa que precisava ser mudada, né? Então, assim, essa doença, ela está impactando, assim, de forma muito grande, assim, quase todas as famílias, né? Certamente. Mesmo quem não teve um caso diretamente na família, mas caso próximo, algum amigo, né? E essa repercussão foi grande. Mas foi uma experiência muito forte e que eu tirei, assim, muito proveito para isso para a minha vida, em relação a relacionamento, em relação a viver o tempo, valorizar, valorizar cada segundo de vida, sabe? Isso mudou muito na minha vida, reforçou muita coisa. Muito bom, Amaury, muito bom conhecer um pouco desse seu testemunho, né, desse relato. Isso é muito construtivo para a gente também. E o pessoal de casa vai aguardar, porque no próximo bloco nós temos mais um pouco de conversa com o Dr. Amaury e ele vai fazer os agradecimentos. Nós vamos falar da repercussão que a doença dele teve em toda a cidade. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta com Talentos e Negócios, hoje conhecendo uma história de superação emocionante, que é a história do Dr. Amaury de Oliveira, que venceu a Covid-19 e está aqui abrindo o seu coração para nós e contando a sua experiência, a transformação que a doença fez na vida dele. E agora a gente vai falar de um outro parâmetro da doença, que foi a repercussão e o carinho das pessoas que você recebeu, que imagino que você não tinha noção disso, né? Porque você ficou inconsciente por alguns dias e as pessoas envolvidas, orando, fazendo correntes por toda a cidade, muitos amigos, familiares, como você falou, igreja. E foi uma coisa que repercutiu muito e eu queria que você contasse como que foi primeiro a sua reação, né, ao saber de toda essa repercussão.
Olha, Fernanda, eu fiquei assim, complicado até para falar, porque assim que eu retomei a consciência que os meus familiares me visitavam, o pastor da minha igreja, né, o pastor Theo, que me apoiou muito, esteve lá comigo várias vezes, se emocionou muito também, pastor da primeira igreja presbiteriana, e começaram a chegar as notícias, olha, está todo mundo envolvido com isso aí, é tanta gente, é todas as igrejas, é o pessoal da igreja católica, é o padre Moacir da igreja da catedral, o pessoal da Conceição, é gente de grupo de oração, de WhatsApp, que está, sabe, aquilo me fortaleceu tanto, me deu tanta, eu ainda estava num processo assim, o corpo não reagia, eu não tinha força para levantar o braço parecia que pesava 50 quilos e tal, e eles traziam vídeos de pessoas, de amigos, colegas de faculdade. Assim, eles, caras que não eram habituados a essa questão de oração. Gente que você não via, né, também há muito tempo. Sabe, assim, e tanta gente, sabe, de todas as igrejas, das demais igrejas evangélicas, todas da igreja católica, assim. Então, eu não tinha consciência, eu sabia que eu era uma pessoa conhecida, uma pessoa querida na cidade, que assim as pessoas me consideravam muito, mas assim aquilo foi assim me trouxe muito impactante. Eu fiquei muito feliz, aquilo ajudou muito na minha recuperação. Me pediram para fazer um áudio agradecendo, eu ainda estava com a traqueostomia e não tinha tirado ainda a cânula, e aí eu fiz, né, o áudio para as pessoas, assim, foi muito marcante, foi um episódio muito forte e que impactou muito na vida das pessoas. Né? E aí, mais uma vez, eu venho essa questão de que a própria Bíblia fala que, às vezes, o sofrimento da gente, a tribulação que você passa, ela é pedagógica para algumas pessoas. Com certeza. Entendeu? Então, você, às vezes, passa por um processo para que outros sejam atingidos. E, então, assim, foi muita gente, amigos meus que mudaram de vida. É mesmo? Foi muita gente que... Porque as pessoas se viam no meu lugar, poderia ser comigo. Com certeza. Sabe? Poderia ser comigo. Então, assim... Isso fez muita gente mudar. Esse fim de semana passado eu tive reunido com um grupo de colegas de Juiz de Fora, da faculdade, que eu não encontrava desde a época. E foi emocionante, porque assim, meus amigos ficaram emocionados quando me viram tão bem. E o mais importante, Fernanda, eu voltei sem nenhuma sequela. Nenhuma sequela. Então, assim, foi um milagre. Eu, quando voltei, eu fiz um depoimento para um jornal, e mostrando que existe a questão mesmo do sobrenatural, existe a questão do milagre, sabe? Porque foi muito marcante. Assim, eu fiquei mal muito rápido, muito grave. Sim. E recuperei também de uma forma surpreendente, sabe? Então, assim, eu sou muito grato, eu queria agradecer aqui todos aqueles que estiveram orando por mim, já tem quase um ano isso, né? Mas assim, eu sei que tem gente que nem me conhece, que fez orações por mim, gente fora daqui de Caratinga, de outra cidade, gente fora do Brasil, né? Então, assim, eu sou muito grato mesmo, né, a vocês todos que fizeram, tá? Que oraram por mim, de todas as igrejas evangélicas, várias, igreja católica, gente até que não frequentava a igreja, sabe? Que se reunia, gente que acordava de madrugada, sabe? Então, assim, foi legal, foi muito bom. E aí eu quero dizer assim, Deus ouviu orações de vocês, porque do ponto de vista médico, não era para eu estar aqui hoje, né? Então eu sou muito grato. Amaury, para a gente finalizar esse programa emocionante, eu sei que ainda tem pessoas que, infelizmente, estão passando por esse momento difícil. A doença não acabou, apesar de já termos boa parte da população vacinada, mas ainda existem pessoas que estão vivenciando esse quadro grave da doença. E eu queria que você deixasse uma mensagem para essas famílias. Olha, o que eu posso dizer é o que eu já comecei a dizer agora há pouco, né? Nada acontece por acaso, né? Tanto do ponto de vista específico de cada um que passou pela doença, quanto do ponto de vista global. Se isso está acontecendo, né? Se essa situação está acontecendo no mundo, se essa pandemia existiu, né? Agora nós estamos saindo dela, existe o controle de Deus sobre essas coisas, existe um propósito de Deus sobre essas coisas, né? Existe uma vontade de mostrar alguma coisa para nós. Para quem está passando, né, que perdeu um familiar, ou que está nesse momento com um familiar internado, né, não desanime, não percam a esperança, sabe? Coloquem nas mãos de Deus a situação de cada um e entendam que se
porventura, não evoluir como eu evoluí. A minha história tem várias outras pessoas que passaram a mesma situação que sobreviveram. E teve outros que às vezes não ficaram tão graves quanto eu fiquei e que não sobreviveram. Isso mostra essa falta de controle que nós temos sobre nossas vidas. Isso cabe a nós uma reflexão sobre a importância de Deus nas nossas vidas. Com certeza, Maurinho. Muito obrigada por abrir seu coração aqui conosco. Obrigada por atender meu convite. E que Deus continue agindo na sua vida e te abençoando muito mais, tá? Obrigado, tá? É um prazer, eu te agradeço e estou à disposição para outras oportunidades aqui no seu programa. Muito obrigada. Gente, espero que vocês tenham gostado, enxuguem as lágrimas, porque agora nós vamos ao quadro Rumo ao Sucesso. Há alguns anos, a Escola Professor Jair Grossi tem sido destaque, né, em Enems anteriores. Isso já ocorre com um certo tempo. Na realidade, a preparação para o Enem, ela não é de imediato, né? Prepara-se para o Enem desde quando o aluno entra quinto ano. Eu tenho sorte de, embora trabalhar no ensino médio, tenho colegas que já vêm preparando o alunado desde a matemática elementar, desde lá do fundamental. Na realidade, eu só acabo dando sequência. Então, estuda-se para o Enem não é diante de um ano. Praticamente, quando chega lá no terceiro ano do ensino médio, já é um fechamento de situações. É puramente revisional, ou seja, mesmo se chamando, né, ensino, mesmo se chamando um exame, né, nacional do ensino médio, tem que se saber a matemática elementar. Bom, e o programa de hoje está chegando ao final, espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem tem mais uma história inspiradora para compartilhar com vocês. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana.